Boa tarde à banca, boa tarde especial à professora Lívia, na qual tive a honra de tê-la como orientadora. Boa tarde aos colegas, na qual fico lisonjeado com a presença de vocês. Bem, pessoal, o tema que eu escolhi é um aspecto muito polêmico na Lei 11.343 de 2006, que é com relação à omissão da quantidade de drogas que a lei não traz para a caracterização do tráfico de drogas. O que me levou a escolher esse tema foi a minha vivência que eu tive com o processo, acompanhei esse processo até o final e me criou essa ideia de falar sobre esse tema. A fonte de pesquisa tem um pouco de doutrinadores que falam a respeito dessa omissão. Procurei alguns artigos na internet, jurisprudência e coloquei no trabalho. A parte histórica do trabalho, eu não aprofundei muito, porque ia voltar a milhares de anos atrás. Eu procurei trazer ao mais próximo da realidade, começando do século XX para cá. Pois bem, como era o consumo e quem eram os principais usuários de droga nessa época, no início do século XX? Eram os filhos de burgueses, que faziam festa para ter o consumo de droga. Essas drogas eram usadas também em prostíbulos, certo? E o Brasil começou a fazer uma persecução penal no combate às drogas depois que as drogas começaram a chegar no meio dos excluídos. Segundo eles adjetivavam os pobres, os negros, os imigrantes como pessoas excluídas. E foi a partir daí que passou a incomodar a sociedade, porque o Brasil começou a fazer um controle mais, a perseguir mais o combate às drogas. No Brasil, o primeiro tratado que o Brasil fez foi a Convenção de Haia, se eu não me engano, que está aí no trabalho. E no meio dessas drogas, a maconha não era tida como ilícita nesse tempo. A maconha passou a ser considerada ilícita a partir da década de 30. E as primeiras prisões, depois da elaboração das primeiras leis de combate às drogas, foi em 1933. E subindo mais um pouco, na década de 60, no regime militar, foi quando começou a criar as organizações criminosas, onde presos comuns vivenciavam a prisão, dividiam a prisão com guerrilheiros. E a partir da década de 70, quando os guerrilheiros, com anistia, saíram dos presídios, os presos comuns, ao sair e cumprir suas penas, começaram a disseminar essas táticas de guerrilhas aos grupos aqui fora, em especial no Rio de Janeiro, onde eles, com o aprendizado que tiveram com os guerrilheiros, abrangiam os assaltos a bancos, sequestros. E alguns anos depois, eles viram que não estava sendo muito lucrativo os sequestros e os assaltos a banco, eles estavam tendo muitas baixas de seus soldados em confronto com o poder estatal, que era a polícia. Então eles partiram para o tráfico de drogas, que estava sendo mais lucrativo, o lucro estava sendo absurdo, então eles partiram para o tráfico de drogas. E como o consumo de droga no exterior, na Europa e nos Estados Unidos estava crescendo, eles começaram a mandar drogas para os países onde a demanda não estava sendo, onde essa demanda não estava sendo suprida. Coloquei no trabalho aí o conceito de tráfico de drogas, que a nossa legislação ela traz inserida no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Trouxe também o conceito de usuário, que ela vem consubstanciada no artigo 28 da mesma lei. Trouxe também a distinção e a caracterização do tráfico de drogas. Também essa distinção está incutida nos artigos 28 e 33 também. Tem um tópico aí que fala dos critérios legais para a distinção, que esse critério legal foi consubstanciado no parágrafo 2º do artigo 28 da lei, que fala o seguinte: para determinar se a droga destina-se ao consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Na minha interpretação, ficou meio subjetivo, meio vago, genérico esse parágrafo, ficando a critério do juiz na hora do recebimento da denúncia. Coloquei também no trabalho um quadro comparativo, que está aí no anexo do trabalho, com relação à Lei 6.368 de 70 e a Lei 11.343 de 2006. Trouxe também as tipificações criadas pela lei, algumas das tipificações criadas pela Lei 11.343, que trouxe mais algumas, o artigo 36, 37 e 39. Essas foram algumas tipificações criadas pela lei. Trouxe também algumas tipificações da lei anterior, conservada pela lei atual, que foi o artigo 34 e 38, por questão lógica, porque foi para evitar e frear o consumo que já estava muito grande, como está ainda hoje, né? Abri um tópico no trabalho a respeito dos princípios constitucionais que foram abalados e feridos pela omissão da Lei 11.343 no momento da persecução penal. Quais são eles? O principal, ao meu ver, é o princípio da legalidade, que para mim é o alicerce, para mim não, para todos os operadores do direito, é o alicerce do Estado Democrático de Direito. Este princípio se encontra na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 39, que diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Outro princípio que foi agredido por essa lei foi o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio está consubstanciado no artigo 1º da Constituição Federal, que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento, está aí o fundamento do artigo, no inciso 3º do artigo 1º, o princípio da dignidade da pessoa humana. Outro princípio, o princípio da proporcionalidade. Esse tal princípio busca frear e limitar as atribuições do poder público, quando ele exagera em suas decisões e sentenças. Outro princípio que, nas minhas pesquisas, não vi nenhum julgador aplicar, que é o princípio do indulto pro réu. Pesquisei várias jurisprudências e nenhum julgador utiliza desse princípio. Como tem um julgado aí muito recente do Tribunal de Justiça, do processo que eu acompanhei, onde o agente, onde o réu, ele foi surpreendido com 3 cápsulas de cocaína e não foi preso com balança, nem dinheiro, colaborou com a polícia, levando eles em casa, onde foi constatado mais algumas cápsulas de droga, e na delegacia, depois da conclusão do inquérito, com a juntada do laudo pericial, no processo constatou 18 gramas de cocaína. E 18 gramas, com o usuário de droga, ele utiliza isso em um dia só. E, corroborando com os juízos de piso, os tribunais de justiça não mudam a sentença, eles sempre confirmam. Eles confirmam a sentença do juiz de primeiro grau. Como também esses julgados, quando vai para Brasília para os tribunais superiores, também da mesma forma. O que pode acontecer é com relação ao achismo dos julgadores, na qual eles colocam as suas opiniões subjetivas com relação a cada caso. A depender da vara criminal que vai cair essa denúncia, o réu fica à mercê da sorte. Se ele pegar um julgador mais liberal, provavelmente o pedido de desclassificação do seu defensor vai ser deferido. Se pegar um julgador mais conservador, provavelmente ele vai ter que apelar na segunda instância. O perigo do achismo é este. Coloquei também em meu trabalho o direito comparado,
comparando alguns países que, exemplo mais clássico, o México, que hoje ele vê o usuário de droga não como um problema de segurança pública, mas um problema de saúde pública, onde ele está aí no trabalho, porque eu não sei a quantidade, eles estipularam uma certa quantidade para a caracterização do uso da droga. E temos países aqui na América do Sul também, a Argentina, que hoje a maconha lá é liberada, a Colômbia, parece que a Colômbia também. Como também temos países contrários, intolerantes a drogas, que eu trago aí dois exemplos que eu trouxe, dos Estados Unidos, que a tolerância é zero com relação à droga. E lá, até um cigarro de maconha, a pessoa é punida, mesmo que seja por uma pena ínfima, é punida. Um país mais intolerante do que os Estados Unidos, que eu trouxe aí, foi o Irã. Um país que é tolerante até mesmo ao cigarro e à bebida. A pessoa que é presa em estado de embriaguez, ela é condenada à chibatada em praça pública. E lá o tráfico de droga, a pena é de morte para os traficantes. Todos eles condenados a fogo. E olha que o Irã era um dos maiores produtores de papoula, a matéria-prima do ópio. Depois que teve aquela revolução islâmica, que a Ayatollah Khomeini entrou, foi que, como lá a religião e a política andam de mãos dadas, lá a droga, a percepção penal lá é severa. Na minha conclusão, ao meu ver, se os nossos legisladores o nosso país utilizasse, por exemplo, o que o México utiliza, o princípio da insignificância, acredito que 60% a 70% da população carcerária punida e sentenciada com o tráfico de drogas diminuiria bastante na utilização desse princípio da insignificância, que hoje é utilizado em muitos países, esse princípio, que a nossa legislação não permite a utilização do princípio da insignificância, como consta em algumas jurisprudências que eu coloquei no trabalho aí, para vocês dar uma olhada. Bem, pessoal, espero que tenha agradado esse humilde trabalho para vocês. Muito obrigado.